têm mania de dizer que o que acontece, que a religião deles é muito poderosa, é uma religião muito forte, muito poderosa, que ela suplantou e tirou e venceu os deuses pagãos. Vocês já devem ter escutado eles falar, mas se Lúcifer era tão poderoso, se os deuses pagãos eram tão poderosos, né? Por que as religiões pagãs perderam para o cristianismo? Primeiro, elas não perderam porra nenhuma. Tá? Quem perdeu fomos nós, que nos afastamos dos nossos deuses. Nós que nos afastamos dos nossos benfeitores. Nós que nos afastamos dos nossos verdadeiros pais espirituais, fonte de nossa força e desenvolvimento, que levaram civilizações como o Egito, Babilônia, a Pérsia e assim por diante. Várias civilizações pagãs antigas. Grécia, Roma e por aí vai. Tá? Civilizações como que duraram, assim como o Egito, se eu não me engano, por baixo, o Egito durou o quê? Uns 5.000 anos? Por aí, né? Uns 5.000 anos. Pelo menos. Né? Fora Babilônia, se eu não me engano, durou Babilônia desde a Suméria até o Império Babilônico, aquela região, o Império Sumeriano, Acadiano, depois o Império Assírio e Babilônico, daquela região da Mesopotâmia, ali onde floresceu isso, durou praticamente uns 10.000 anos, 4.000 anos, 4.500 anos mais ou menos, o Sumério, o Acadiano e assim por diante os outros até o final do Império, pegando até o Império Persa, né? E foi o que suplantou o Babilônia. Enquanto isso, aquele reino Mambembe de Israel durou muito mal e porcamente um período ínfimo. Se vocês forem procurar pesquisar, além deles estarem sempre vivendo como escravos, escravo na Babilônia, escravo no Egito, retirante do deserto, sabe? Povo retirante do deserto. Um povo que invadiu a região da Palestina, pilhando os povos da Palestina, depois que fugiram do Egito, e que criaram o Império. O Império de Israel durou uma fração mínima de tempo. Eles dizem que a história mitológica deles vem desde o início da humanidade, mas isso é história para boi dormir. Isso é a história que eles contam, que vem desde o início da humanidade. Eu conto desde quando eles criaram o reino de Israel, que foi dividido, já quebrou logo ali, e as 12 tribos desapareceram, quer dizer, de 12 tribos, 11 desapareceram, só sobrou uma tribo, a de Judá. Então, o Império de Israel durou uma fração do tempo dessas civilizações pagãs antigas. Enquanto os nossos deuses pagãos, Belzebu, conhecido mais popularmente como Baal, ou Baal, conhecido mais popularmente atualmente como Belzebu, Astarô, Babilônia e tudo mais, tá? Tiraram a humanidade do estado selvático, do estado animalesco, e construíram, civilizaram o homem, e construíram essas portentosas civilizações. O que o Deus cristão fez? Ou o Deus judaico cristão fez? Porra nenhuma. Ele pegou o que estava pronto e destruiu. Se vocês forem ver, desde que os impérios pagãos foram desaparecendo e assumiu essa coisa rococó que é a religião judaico-cristã, que assumiu a Europa e da Europa se irradiou para o mundo, a humanidade só fez regredir. Nós temos 2.000 anos e já estamos nesse estado deplorável de quase selvagismo. A civilização praticamente acabou, né? Tudo isso aí, tudo ruiu, nada funciona mais, não há ética, não há moralidade, não há nenhum conceito transcendente mais. Os seres se tornaram puramente mercenários. Eles não têm uma visão de dever, de ideal de vida, não tem mais nada, acabou porra toda, virou uma coisa mercantil, que é bem de comerciante mesmo, uma coisa mercantil. Quando eu digo comerciante, não é o comerciante comum, é aquele usurário, aquele que empresta juros e tudo mais, que é bem característico, sabe? Virou tudo essa parte aí. Enquanto, aí eles falam assim, mas a civilização judaico-cristã suplantou as civilizações pagãs. Não, não foi questão de suplantar, gente. Tudo nasce, cresce, se desenvolve, né, e morre. Chegou o tempo do término do ciclo dessas civilizações. Nada mais.
Só que a nossa civilização, mal uns 2.000 anos, aí, não tem nem 2.000 anos, porque na verdade a civilização judaico-cristã com sede na Europa, ela vem se desenvolvendo, ela atingiu o ápice ali, o ápice dela mesmo, o ideal do cristianismo foi na Idade Média. Vocês veem como é que eles planejavam fazer com a humanidade, acabar com todo o ensino, toda a cultura, tudo aquilo que leva ao prazer humano e tudo mais. E depois vem a Renascença, justamente. O que foi a Renascença? Um retorno, uma busca do conhecimento e dos valores pagãos. Uma busca dos filósofos que tinham sido banidos, que tinham sido destruídos pelo cristianismo, as obras tinham sido destruídas pelo cristianismo. Então, na Renascença, o que nós observamos daqueles intelectuais italianos? Eles buscando no paganismo a fonte, bebendo no paganismo, para reerguerem o mínimo de civilização, porque os cristãos destruíram tudo. Eles atingiram o controle total, foi na Idade Média. Quer ver a civilização judaico-cristã perfeita na Idade Média? E aquilo que se deixasse, eles voltavam de novo. As mulheres de perna cabeluda, sovaco cheio de cabelo, saia até lá né, perna de fora, aquelas saias horríveis até lá embaixo, sabe? Aquela mulher que não toma banho, aquela coisa toda, aqueles homens barbudos, não pela ser barbudo, porque até o estilo leve é legal, mas quem sabe disso sabe que tem que cuidar da sua barba, né? Tem que manter a barba limpa, bonita, legal. Não aquela barba horrorosa de patriarca judaico, né? Aquela barba fedorenta, fedendo, aquelas vestes tipo de saco, aquela merda toda. E aí você vê na Idade Média, a Idade Média foi um período pior da civilização judaico-cristã. E justamente o ápice do domínio cristão, quando eles dominaram completamente. Peste para todo lado, pobreza e miséria para todo lado, tortura e inquisição na terra, né? Inquisição, no caso, tortura, é basicamente o inferno, no sentido do cristão, e para nós pagãos, o inferno, nós não temos essa visão do inferno cristão, não. Mas eles pegaram e implantaram o reino deles na terra, e vocês veem os horrores que foi o domínio cristão. E eles acham que eles acabaram com as civilizações pagãs. Não acabaram. A China está aí, que vem aí com uma civilização chinesa, bate 10.000 anos, mano. 10.000 anos pagãos, sabe? A civilização indiana está aí, né? Apesar do domínio europeu naquela região, a cultura indiana tem por aí, se eu não me engano, bota aí o quê? Os 7.000 anos, 5.000 anos, coisa por aí. Nós estamos engateando, e você vê, nós não temos uma civilização contínua, nós temos uma civilização disrupta. Quer dizer, começa ali pela Itália, depois vai ali para Espanha, depois Portugal, Espanha, aquela merda toda ali, aí vem, tenta espalhar pelo resto do mundo, destrói a civilização, as civilizações mesoamericanas, dos Incas, Maias, e depois, perdão, dos Astecas e Maias, depois vem para cá, para a América do Sul, destrói os Incas, civilizações inteiras. E chamam isso de descoberta. Descoberta. Não foi a descoberta que aconteceu na América, não foi a descoberta. Aconteceu na América, foi uma invasão. Invasão. Haviam povos aqui, haviam donos da terra aqui, haviam civilizações aqui, com matemática muito bem desenvolvida, com astronomia bem desenvolvida, com agricultura muito bem desenvolvida. A cidade do México, Tenochtitlan, México, ela não era Tenochtitlan, México, o nome dela era México, tem um nome, porque o próprio nome México é Azteca, vocês não sabem, mas eu não lembro do outro nome que ela tinha. Mas ela foi construída em cima de um lago, e eles foram fazendo terras artificiais, com estacas, e em cima do lago, foi ampliando aquela civilização, construindo pirâmides em cima de terreno artificial. E quando chovia, aquilo não inundava. Não é igual aqui no Rio de Janeiro, não. E chove e inunda tudo. Quer dizer, imagina o conhecimento dos Incas para plantar naqueles platôs, aqueles desenhos de Nazca. Quem já ouviu falar dos desenhos de Nazca, que os europeus nem suspeitavam que aquilo existia, só descobriram quando voaram de balão ali em cima. Aí viram aqueles desenhos enormes, quilômetros para formar um desenho. Quer dizer, como é que eles fizeram aquilo ali? Que os europeus não tinham a menor condição de fazer.
Então eles vieram com a cruz e com a espada e invadiram essas regiões, destruíram essas civilizações e se colocam como benfeitores da humanidade. Vieram pilhar, vieram levar, vieram tirar tudo. Que é isso que o cristianismo justificou, levando a cruz para os pagãos. Haviam coisas chamadas reduções dos índios. Eles pegavam o índio do mato, levavam para as reduções dos jesuítas. Não é o nome, redução. Lá os índios eram reduzidos. Eles eram quebrados moralmente, quebrados da vontade deles. Deixavam de ser aqueles seres corajosos e guerreiros para se tornarem ovelhas cristãs. Eram as reduções jesuíticas, isso é história. E dali era facílimo, os europeus iam lá, os europeus davam preferência, né? Os certos caçadores de índios davam preferência a invadir as missões. Porque quando ele ia no mato pegar o índio, ele pegava o índio selvagem brabo. Quando eles iam nas reduções jesuítas, o índio já estava cordeirinho. Ia lá, pegava o índio, levava e fazia o que quisesse com o índio. Então assim, eles destruíram várias civilizações, não ergueram grandes coisas. Se você for ver, a grande reação à Idade Média, ao domínio cristão, foi a Renascença. Da Renascença para cá houve uma luta entre o cristianismo, o pensamento cristão e o pensamento pagão. E o que vem levando a humanidade adiante é ainda o pensamento pagão, ligado à astronomia, à medicina, às ciências e tudo mais, sabe? Enquanto o cristianismo busca o quê? Impedir o desenvolvimento tecnológico, científico da humanidade. Se não fosse lugares como a Índia e a China, eles teriam até dominado as coisas. Aí você vai falar assim, alguém pode falar assim, mas então os deuses pagãos não tiveram poder de proteger as pessoas. Mentira, é muito simples. Eu estou aqui, meus irmãos, existem bruxos e bruxas que sobreviveram a isso tudo, a esse período todo. Só que a maioria da humanidade se voltou contra seus pais espirituais. Nós, quando eu falo nós, a humanidade ocidental, tá? Abandonamos os nossos pais espirituais, nossos verdadeiros deuses, aqueles que nos deram todo o conhecimento, toda a orientação, toda a nossa evolução, promoveram a nossa evolução, nosso benefício, aqueles que nunca foram contra a natureza humana, nunca foram contra o riso, o prazer e a carne, nunca foram contra isso, porque eles sempre estiveram do lado do homem, do ser humano. O ser humano, por imbecilidade e idiotice, virou as costas aos prazeres mundanos, aos prazeres da carne, aquilo que lhes foi dado pelos seus deuses, e adotamos esse Deus transcendente, misto de verme e de fantasma, que é o Deus cristão. E nossos deuses continuaram existindo no seu processo, vivendo por si mesmo no seu processo. Nós é que nos fudemos. E ao fazer isso, nós nos enfraquecemos. Ao fazer isso, nós nos enlouquecemos. A humanidade ficou louca e pobre e miserável, porque o cristianismo é uma religião de pobreza e de miséria, sabe? Então você vê o seguinte, os pastores dizendo que fizeram, aconteceram, e as pessoas, a grande maioria, tudo fodido, tudo ferrado. É o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, gente, é uma grande nação católica / cristã do Ocidente. É a maior nação cristã do Ocidente. E é uma das maiores nações da merda. Tão fudido. Se Deus é tão bom, se o Deus cristão é tão bom, por que não levanta essa porra? Por que não resolve isso daí? O Brasil está afundando na lama. Mas isso aí representa o quê? O fim de uma civilização. A civilização judaico-cristã chegou ao fim. Nós já estamos vivendo no mundo pós-apocalíptico. O mundo cristão acabou. E agora começa a se erguer como a fênix, renascida das próprias cinzas, o mundo pagão ressurge, tá? E surge de várias maneiras, tá? Ele ressurge nos direitos das mulheres, que o cristianismo tirou, inclusive ele é contra os direitos das mulheres, aborto, tudo que é um direito da mulher sempre foi, isso não é problema de ninguém. Pô,
o direito das mulheres, o direito dos homossexuais, sabe? As atitudes afirmativas dos negros, porque o cristianismo, não sabe, vai lá ler na porra da Bíblia. Eu não sei como é que o negro é cristão. Lê lá na porra da Bíblia, porra. Eu li aquela merda. Eu li aquilo ali, cara. Eu estudei com metodista, batista, testemunho de Jeová, mormon, presbiteriano, cacete. Eu sei que está escrito naquela merda. Eu sempre falo, quem estuda verdadeiramente o cristianismo, não vê o horror, a monstruosidade que é aquilo. Eles falam que os negros são amaldiçoados. Pega lá e lê, porra. Está lá escrito a maldição de Caim. De Caim não, perdão, de Cã, filho de Noé. Porque riu, Noé estava bêbado. Né? É um mito isso, porra. Desceu do monte, Noé plantou a vinha, encheu a cara de ramo, ficou pelado dançando. Aí Cã, filho de Noé, viu aquela merda, correndo. Aí os outros lá, Jafé, os outros lá foram lá e ajudaram a vestir. Aí Noé fez o quê? Amaldiçoou Cã, dizendo que ele seria submisso aos irmãos dele. E aí, Cã é o ancestral, segundo o cristianismo, de todos os povos africanos. O que justificou durante séculos a escravidão. Porque, segundo a Bíblia, Cã tinha que ser submisso aos seus irmãos por causa da maldição de Noé. E Deus dos judeus está do lado de Noé. Olha só que sacanagem. A igreja mormon não fica para trás não, tá? Quem já estudou o mormonismo sabe disso. Que o mormonismo diz que também é a mesma coisa. Diz que os peles vermelhos, os negros são tudo amaldiçoados. Por isso, quem estudar o mormonismo vê. Eu não concordo com isso, gente. Eu acho que são considerados pelos cristãos. O cristianismo, né, fala que os homossexuais, os sodomitas, né, eles praticam um pecado e vão todos, segundo o cristianismo, para o inferno. Nada disso eu concordo. Nada disso eu concordo. Mas você vê, quando você vê eles naquela parada, na parada gay, na parada LGBT, etc, quantas letras tiveram, mas enfim, você vê o que? Novamente, a estrutura judaico-cristã não segurando mais. Acabou, explodiu, saiu da mão deles, eles não conseguem mais segurar. As mulheres vão fazer o que quiserem com seus corpos, sim. Os negros não têm nada a ver com esse papo furando. Isso atrapalhou tanta humanidade, esse papo de justificar o injustificável, sabe? De justificar o atraso. Os negros estão se afirmando cada vez mais, os homossexuais estão ganhando cada vez mais espaço, sabe? E nós estamos aprendendo a conviver no mundo, o mundo pagão, o mundo plural. Quem vê aquela série, fazer meu merchandising aqui, aquela série Spartacus, vê ali como é que se vivia antigamente, homossexuais, heterossexuais. Ninguém vê tua opção sexual não é seu, não é nem problema, é coisa sua. Ninguém tinha que ficar preocupado com isso, se você, enfim, como é que tu sentia prazer, onde você sentia prazer, como você sentia prazer. Isso é uma coisa espiritual, algum Deus tem que ficar metendo o bedelho nisso aí, cara. Então, tudo isso que você está vendo é o quê? É o cristianismo quebrando, rachando. Ele não consegue mais dominar a humanidade. E eles atrapalham muito a humanidade. A bancada evangélica atrapalha muito o nosso progresso. Mas ela está... eles não estão conseguindo conter mais. Porque o esclarecimento está do lado dos pagãos. Os pagãos sempre optaram pelo conhecimento, por aprender, nunca tiveram medo da diferença. As sociedades pagãs eram extremamente plurais, extremamente universais, enquanto o cristianismo ele é monocrático, ele é monoteísta, ele é monótono, ele é chato pra caralho. É isso mesmo que ele é, sabe? É tudo mono dele. Não, enquanto os pagãos não, os pagãos são politeístas, sabe? São plurais, sabe? Então assim, a civilização pagã está renascendo, apesar do cristianismo ter praticamente tentado sufocá-lo, destruí-lo. Até a liberdade sexual que está retornando, a civilização pagã está renascendo como uma fênix renasce das cinzas. E nós estávamos aqui antes, estamos aqui, né, durante esse período do cristianismo, mas nós estaremos aqui depois. Eles não acabaram com a gente, eles tentaram acabar conosco nas torturas e nas fogueiras, mas não conseguiram. Nós estamos aqui ainda, e aqui permaneceremos,
mesmo quando o cristianismo for mais uma lembrança, apenas uma lembrança de um pesadelo ruim da humanidade, ou então uma religião de alguns grupos de fanáticos em alguns lugares. Ainda vai ter, sempre tem gente fazendo merda, então vai ter alguns praticantes dessa coisa aí, sabe? O preconceito contra mulheres, o preconceito contra homossexuais, o preconceito contra negros. É uma religião do preconceito. O cristianismo é a religião do preconceito. E eles dizem, você sabe o que eles dizem? Eu vi o outro lá falando no outro dia no debate do Biel, falou assim, pô, mas você diz isso assim? Falou, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz, quer dizer, não, peraí, é a sua fé, a sua religião, mas eu não, como é que você pode ir contra a palavra de Deus? Eu falo, não, peraí, mas eu não acredito no seu Deus. Para mim isso aí não é palavra de nada. Isso é a palavra do seu Deus. Você quer ouvir a palavra do meu Deus? A palavra do meu Deus, Lúcifer, é liberdade. A palavra do meu Deus é conhecimento. A palavra do meu Deus é sabedoria. A palavra do meu Deus é prazer. Você quer ouvir a palavra de Lúcifer? Ou você quer ouvir essa palavra preconceituosa, sabe, do Deus judaico-cristão? Então, existe uma diferença entre a civilização, as civilizações pagãs, que nasceram, se desenvolveram, floresceram plenamente durante séculos e séculos, sabe? E algumas até milênios, e depois, naturalmente, não foi o cristianismo que acabou com elas, não tinha bala na agulha para acabar com elas, não foi o judaísmo e o cristianismo que acabaram com elas, não. Eles não tinham bala na agulha para isso. Elas acabaram porque tudo que nasce, cresce, desenvolve, morre um dia. Então elas cumpriram o seu ciclo evolutivo. Vai pesquisar o tempo que durou o reino de Judá, aliás, o reino de Israel e o reino de Judá. Foram pífios, foram nada. Engraçado, um Deus tão poderoso, porra, levou 40 anos para levar o pessoal do Egito à Palestina. Uma distância que é como daqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, não é nem no Rio Grande do Sul, que é isso, dá pra, vamos botar que seja no Rio Grande do Sul. Acho que daqui, extremo de São Paulo, tá? Mas vou botar daqui para o Rio Grande do Sul. Pô, hoje o GPS te leva rapidinho, cara. Deus tão fodástico, tão fantástico, 40 anos, malandro, para levar o povo dele de um lugar para o outro. O cara com GPS chega lá rapidinho. Pô, de Deus universal, fantástico esse. Quer dizer, é essa coisa que a gente vê. Quer dizer, um Deus que, porra, eu não volto a falar, o Deus judaico-cristão é um Deus de escravos. A sua origem está nos escravos. E a sua filosofia, a sua linguagem, a sua doutrina é uma doutrina para escravos. Se você quer ser escravo, siga a religião judaico-cristã. Se você quer ser livre, ser afirmativo, se você quer viver uma vida prazerosa, siga outras religiões, o luciferianismo dentre elas. Detalhe, nós não somos, não somos assim de dizer que está todo mundo errado. Não, pelo contrário, o luciferiano ele pode adorar, cultuar vários panteões separados, né? Não pode misturar, virar salada, né? Se ele quiser cultuar o panteão grego, se ele quiser ele cultua o panteão egípcio, se ele quiser ele cultua o panteão babilônico. Por quê? Porque são deuses pagãos. Só não pode ser luciferiano e cristão, que aí não dá, porque são doutrinas totalmente antagônicas. Tá? Então, nós luciferianos, nós pagãos, somos tão poderosos que o cristianismo tentou, durante 2000 anos, acabar conosco e nós estamos aqui. E ele não conseguiu. Nós estamos aqui e aqui permaneceremos, quando o cristianismo for apenas uma lembrança ruim para a humanidade. Tá bom?